Olá, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula de IA generativa na educação. A aula de hoje é sobre engenharia de prompt. Os exemplos mais comuns de IA generativa encontrados na internet são o que a gente chama de IA generativa baseada em prompts. Mas o que é o prompt? Prompt é simplesmente um pequeno espaço na tela em que a gente pode digitar alguma coisa para se comunicar, para interagir com a IA generativa. Dependendo do que a gente escreva no prompt da IA generativa, a gente pode receber uma resposta que realmente atenda às nossas expectativas, ao que a gente necessita. Ou pode gerar uma resposta que não seja útil para os nossos propósitos. Ou seja, para que a gente possa gerar uma resposta adequada, a gente precisa passar algumas outras informações à IA generativa. É o que a gente chama de informação de contexto. Agora, se a gente também passa a informação demais, a gente pode confundir a IA generativa e não ter a resposta adequada. Ou seja, não adianta fazer só um prompt complexo achando que vai obter a melhor resposta. Muitas vezes, um prompt direto, claro e preciso é muito mais eficiente. Existem muitos exemplos de IA generativas na internet. Nas nossas aulas, iremos utilizar o ChatGPT e o Gemini. Mas se vocês quiserem, podem usar o DeepSeek, o Claude ou qualquer outra IA generativa que exista na internet. Existem muitas IA generativas gratuitas e a minha sugestão é que vocês testem, verifiquem como eles funcionam e ver qual que melhor atende às suas expectativas. Além disso, praticamente, não vou dizer toda semana, mas quase que com essa frequência, surgem novas versões e novos tipos de IA generativa na internet. Muitos de vocês já devem ter vivido uma situação em que a gente encontra um aluno fora do contexto da escola, ou seja, no shopping, por exemplo, o aluno pergunta: "Oh, professor, tudo bem? Eu gostaria de saber do conteúdo que vai cair na prova." E você olha para o aluno, você até se lembra dele, mas realmente, como a gente tem muitos alunos de diferentes séries, de diferentes disciplinas, de diferentes escolas, se o aluno nos fornece mais informações sobre ele, a gente dificilmente vai saber dar resposta para ele. Isso que a gente chama também, isso acontece também com a AI generativa. Se a gente pergunta de uma forma genérica, ele não vai saber. Agora, se a gente informa para ele: "Ah, estou na escola tal, sou seu aluno na série tal, na disciplina tal, eu gostaria de saber informações sobre isso." Com certeza a gente vai conseguir dar a resposta ao aluno. Mesma coisa é a IA generativa. E uma, uma informação importante, né? Não adianta fazer um prompt complexo. Um prompt simples, conciso e preciso facilita muito mais a gente dar uma resposta correta. Por outro lado, é como se o aluno chegasse: "Ah, professor", e começa a dar um montão de informações, isso pode confundir a gente. O mesmo acontece com a IA generativa. Ou seja, a qualidade da resposta que a gente dá é igualzinho à qualidade que a IA generativa pode nos dar. Vai depender da qualidade e da quantidade de informações que a gente está passando para a IA generativa. E lembre-se, seja simples, conciso e preciso. Não adianta ficar passando muita coisa para a IA generativa. Vamos fazer um exemplo prático usando o ChatGPT 3.5. Um exemplo prático bem simples. Imagine que a gente escreveu no prompt
simplesmente o Lago Paranoá é 3 pontinhos, esperando que o ChatGPT completasse essa frase. Daí ele escreve, aqui no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Esse prompt que a gente escreveu, a gente orienta o ChatGPT para que ele complete a frase do jeito que a gente quer? Parece que não, né? E se a gente olhar esse prompt, a resposta dele é o que a gente quer? Obviamente que a gente não consegue responder essa pergunta. Primeiro, porque o prompt não fala qual que era a nossa intenção, a gente só colocou uma frase incompleta. Como é que a gente pode responder se a forma como o ChatGPT respondeu, melhor, completou a frase, ele completou da forma que a gente queria? Não tem como. Primeiro porque no prompt a gente não diz qual era a intenção. Se a gente não diz qual é a intenção, a gente não tem como verificar se essa intenção foi correspondida pelo ChatGPT ao completar a frase. Voltando aqui ao nosso exemplo, o que a gente observa? Que o ChatGPT 3.5 fez muito mais do que completar a frase, né? Que se fosse só para completar a frase, era só o primeiro ali, até o primeiro ponto ali, né? O Lago Paranoá é um lago artificial localizado em Brasília, capital do Brasil. Mas não, daí ele começou a escrever um montão de coisa de quando que o lago foi criado, por que ele foi criado, qual a área dele. Mas se eu não quero nada disso, o que eu tenho que fazer? Ou seja, se a gente não fala nada, o ChatGPT simplesmente sai escrevendo um montão de coisa. E vocês vão ver que ele não se contenta a completar a frase. Ele sai colocando um montão de informações. Ou seja, o ChatGPT ou qualquer IA generativa gera uma string, ou seja, uma sequência de caracteres de acordo com uma probabilidade, de forma que a frase faça sentido. Ou seja, se eu queria que a IA generativa apenas completasse a frase e não ficasse colocando outras informações, como é que eu teria que escrever o meu prompt? Observe bem o que eu escrevi no prompt. Eu não escrevi apenas o Lago Paranoá é 3 pontinhos. Eu coloquei antes dessa minha frase incompleta a seguinte instrução: complete a frase, 2 pontos. O Lago Paranoá é. Ou seja, esse complete a frase diz a minha intenção. Ou seja, eu estou informando ao ChatGPT que é apenas para completar a frase. Não é para ele ficar discorrendo uma redação inteira sobre o Lago Paranoá. Nesse caso, o que vocês acham? Será que a resposta do ChatGPT 3.5 foi melhor? Isso vai depender do que eu, como usuário do ChatGPT 3.5, queria. Ou seja, o que eu queria? Eu queria que o ChatGPT apenas me completasse a frase. Ou seja, ele fez o que eu queria que fosse feito. Apesar da resposta ser muito mais curta, para a minha intenção, para o meu propósito, a resposta que o ChatGPT deu foi melhor. Agora vamos utilizar o mesmo exemplo utilizando o Gemini 1.5 Flash. Ou seja, eu coloco no prompt o Lago Paranoá e vejo o que ele escreve. Ou seja, a forma como ele estrutura a resposta é bem diferente do ChatGPT. Só que dependendo do que a gente quer, pode ser que a resposta do ChatGPT ou do Gemini seja mais adequada ou não para o que eu quero. Então, por isso que é importante vocês usarem diversos tipos de IA generativa, para ver qual que atende melhor os nossos propósitos. Essa é a continuação
da resposta do slide anterior do Gemini 1.5 Flash. Ou seja, ele sai escrevendo um montão de coisa, tem até os 3 pontinhos ali. Agora, se eu falar, mas eu quero que ele só complete a frase. O que acontece com o Gemini 1.5? Veja ali o prompt, eu coloquei complete a frase. 2 pontos, Lago Paranoá Vocês percebem que o Gemini não consegue completar a frase. Ele, ao invés de completar a frase, ele começa a fazer outras perguntas, fazer outras questões, fazer coisas que eu não pedi. Daí ele coloca assim, com prazer, posso te ajudar a completar a frase, o Lago Paranoia Daí ele fala, algumas opções para completar a frase. Você quer que complete de forma de qual forma? A frase de que forma? Ou seja, se você for ver bem, o Gemini 1.5 Flash parece que dá uma resposta mais, digamos assim, mais completa, mas nem todos os seres humanos se comportam dessa forma, né? A maior parte dos seres humanos, quando ele fala assim, me completa a frase, o Lago Paranoá completa a frase. Alguns, poucos seres humanos vão perguntar assim, mas como é que você quer que eu complete a frase? Continuando a resposta do Gemini 1.5 Flash, ele fala, vamos enfatizar a importância histórica ambiental e assim por diante. E o Gemini 1.5 Flash continua, né, com o papo dele. Vamos escolher juntos a melhor opção. E ele fala, para te ajudar nessa lição, preciso que você me diga qual característica do Lago Paranoá você gostaria de destacar. E ele ainda continua com mais opções aqui. Ou seja, o que vocês perceberam em relação ao Gemini? Eu só pedi para ele completar uma frase. Só que ele não consegue me obedecer. Em vez de completar a frase, ele sai perguntando mais coisas, que não tem nada a ver. Mas, dependendo do que eu queira, pode ser que a forma do Gemini me responder seja mais interessante do que o chat GPT ou o contrário. Ou seja, se eu queria uma resposta direta, o chat GPT me deu uma resposta que eu queria. Agora, se eu queria diversas formas de preencher uma frase, de fazer um relatório, um negócio mais extenso, o Gemini é muito melhor. Então, vocês podem escolher um ou outro dependendo do que vocês queiram. De uma maneira geral, quando a gente fala em tipos de prompt ou formato de prompt, existem duas formas que a gente chama de uma pergunta, e eu tenho uma resposta, ou um comando. Por exemplo, tudo bem, ele vai responder. Tudo certo, obrigado, e você como está? Ou a gente pode dar uma ordem. Aí a generativa, escreva oi. Daí ele escreve oi. Dependendo da IA generativa, ele pode complementar. E não só cumpre o meu comando, mas como vai colocar como você está. Por quê? Porque geralmente quando a gente escreve oi, a gente, por educação, a maior parte das frases com a qual ele foi treinado, a gente sempre pergunta como que você está. Mas no caso aí, ele não cumpriu exatamente o que eu queria. Ou seja, apenas escreveu oi. Além de escrever oi, ele perguntou como a pessoa estava. Algumas vezes isso atende às nossas expectativas e outras não. Bom, resumindo então, quando a gente quer fazer um prompt adequado, a gente tem que dar o contexto para que a IA generativa possa atender às nossas expectativas. Então, a gente pode definir 4 elementos principais do prompt. O primeiro é a entrada, ou seja, dizer o que eu quero que ele faça, ou seja, uma tarefa, uma instrução, um comando ou uma pergunta.
E, nesses casos, isso deve ser claro, conciso e preciso para evitar ambiguidades. Além da entrada, que, além da entrada de uma forma que não seja ambígua, é importante, pode ser interessante que eu também forneça um contexto para a IA generativa me gerar a resposta. O que é o contexto? São informações extras que podem direcionar a IAG para a resposta que eu queira, ou seja, para que ela possa entender a minha intenção. Para complementar, eu posso dizer à IA generativa qual o papel que ela tem que dar. Ou seja, ela vai me dar uma resposta, mas ela vai me dar uma resposta como? Fazendo qual papel? Ou seja, se eu sou um aluno e estou perguntando à IA generativa, eu quero que a IA generativa me responda como se fosse um professor. Se eu estou respondendo ao trabalho que o professor me passou, eu quero que a IA generativa me responda a pergunta como se fosse um aluno. Por quê? Se a IA generativa responder a essa pergunta do trabalho como um professor ou um expert no assunto, é óbvio que o professor vai ler essa resposta e ver que não fui eu que escrevi, o aluno. Ou seja, provavelmente foi a IA generativa que escreveu isso daí. Então a gente tem que falar qual é o papel que a IA generativa tem que fazer ao responder a pergunta. Uma outra informação interessante a ser passada à IA generativa é como você quer que a resposta saia. Qual é o seu objetivo da resposta? Ou seja, a gente tem que orientar e agir, a IA generativa, em relação à expectativa do que eu quero ser, que ela gere. Por exemplo, eu quero que a resposta seja gerada no formato de uma tabela. Eu quero que seja no formato de uma poesia, de uma música, ou de uma dissertação, ou de uma narrativa. Ou seja, eu tenho que dizer como que eu quero que ela gere a saída. Mas, de uma forma geral, a gente pode seguir os seguintes passos na IL Prompt. Eu quero fazer alguma coisa, não sei como é que faço. Simples. Comece de forma simples. Comece com uma pergunta direta. Ou com um comando direto. Você viu que a resposta não foi boa? Tente ser mais claro e preciso. Ainda não foi bom? Tente colocar um contexto. Tente dizer qual o papel. Tente dizer qual o objetivo. Ou seja, incrementalmente, interagindo com a generativa, tente obter uma melhor resposta. Para vocês entenderem melhor a aula de hoje, vamos ver alguns outros exemplos com o ChatGPT. Imagine que vocês querem ter um resumo sobre um assunto, por exemplo, um assunto qualquer, o que é ética na educação. Ou seja, quando vocês colocam no prompt da IA generativa simplesmente o que é ética na educação, ele vai escrever um montão de coisa. Ou seja, ele define, né, o que é ética na educação, daí ele coloca ali, além disso, a ética na educação inclui uns 3 pontinhos. Só que, na verdade, você quer esse texto longo, a gente quer só um resumo. Bom, se a gente quer só um resumo, a gente tem que dar um comando para ele. Vou estar aqui, me resuma isto em uma frase. E é o que ele vai fazer aqui. Agora, se eu não quero um resumo, eu quero que ele me compare a moral na educação com a ética na educação, eu simplesmente coloco isso no prompt, vejo a resposta. Mas será que essa resposta me satisfaz? Mas eu não quero a resposta dessa forma aqui. Ou seja, eu, naquela parte de engenharia do objetivo, eu tenho que estabelecer a forma com que eu quero essa saída, ou seja, essa comparação. No caso aqui, eu vou pedir para a IA generativa me gerar a saída na forma de uma tabela, com essa comparação. Ou seja, eu pedi para a IA generativa
fazer uma comparação entre moral na educação e ética na educação e me gerar essa comparação sob uma forma de tarefa, sob a forma de tabela. Ou seja, conseguir que ele fizesse o que eu queria. Isso interagindo com a IA generativa. Espero que com esse segundo exemplo vocês tenham entendido a forma como a gente deve interagir com a IA generativa e com algumas dicas que eu falei de engenharia de prompt. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima aula.